Olá, seguidores da Leneto no Facebook, no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante para quem convive com idosos, que é a famosa teimosia dos idosos, né? Eu fiz até uma aspas aqui, porque às vezes não é bem teimosia, né? Muitas famílias procuram assistência domiciliar, procuram um home care reclamando que o pai está muito teimoso, que a mãe está muito teimosa, os avós, enfim. Teimosia é um termo que é um tanto quanto pejorativo. Nós da assistência domiciliar preferimos o termo resistência, né? O idoso é resistente a determinada coisa, não teimoso, né? Quando existe aí uma doença psiquiátrica ou neurológica diagnosticada, a questão já não é nem teimosia nem resistência, já é tem que ser trabalhada uma linha de conduta diferente. Aqui a gente vai falar de idosos que, pelo menos em termos da saúde mental, são saudáveis, tá? Não tem nenhum tipo de problema diagnosticado, mas que tem essa teimosia ou essa resistência, tá? Existem duas situações muito comuns, que é com relação a tomar medicação, tá? Que é o primeiro ponto que a gente vai falar. As famílias reclamam que o idoso é muito teimoso, não segue as orientações médicas, não segue as orientações da enfermagem e principalmente não segue as orientações da própria família e deixa de tomar a medicação necessária, tá? Pela nossa experiência acompanhando idosos há bastante tempo, o que acontece é que o idoso, quando ele vê aquela lista de remédio, quando ele vê todas aquelas medicações que ele tem que tomar, aquilo serve para ele como um grande aviso, um grande alerta, né? Um alerta muito estridente para ele de que, olha, o seu corpo já não é mais o mesmo, você precisa aí de uma série de vitaminas, de uma série de remédios para hipertensão, diabetes, e você já não é mais aquele jovem que antes vivia sem esse tipo de medicação. Então, isso para ele é uma situação muito complicada. Então, ele trava um conflito interno de que, como se ele não tomasse aqueles remédios, ele estaria livre das doenças que aqueles remédios vão combater. Então, na cabeça dele, as coisas ficam muito confusas, ele não quer aceitar. Veja bem, não é que ele não quer tomar os remédios, ele não quer aceitar que ele precisa tomar aqueles remédios, e às vezes uma quantidade grande de remédios, né? Então ele começa a inventar, e aí às vezes é uma invenção mesmo, ele começa a tentar jogar com a família de que o remédio deixa ele sonolento, de que o remédio às vezes atrapalha em alguma questão do dia a dia dele. É lógico que tudo precisa ser investigado, qualquer queixa que parte dele precisa ser investigada, mas às vezes a experiência mostra que ele está tentando criar alguns argumentos para não tomar medicação. Então, como fazer, né? Se você chegar, principalmente alguém da família, ficar impondo que ele precisa tomar, obrigar ele a tomar, essa palavra para o idoso é terrível, você é obrigado a fazer isso, é um desastre, né? Não se deve usar isso. E quando se usa isso, aí é que realmente ele vai criar uma barreira e ele não vai, de fato, ele vai ficar bastante resistente com relação àquilo lá. Então, o ideal é que você crie um ambiente, esse ambiente parte do diálogo, de você tentar explicar para o idoso cada um daqueles remédios, o que vai fazer no organismo dele e que tipo de benefício vai trazer a ele, né? Mostrando isso, explicando e mostrando que aquela medicação vai muito mais ajudar do que atrapalhar, inclusive ajudar ele a ter uma condição física e mental melhor, mais saudável, é o primeiro caminho para que você consiga convencê-lo a tomar, tá? Então, nunca parta para o confronto e sempre parta para o diálogo, tá? Mostrar para ele, mostrar no sentido quase que científico da palavra, que aquilo vai trazer benefício a ele, tá? Nunca trate o idoso como uma criança, tá? Apontando o dedo, obrigando ele a fazer as coisas. Sempre trate o idoso, de fato, como um adulto, tá? Outra questão, e aí já por parte das idosas, né? As famílias reclamam que as idosas continuam fazendo algumas atividades que colocam em risco a própria integridade física delas. Por exemplo, faxina, ficar lavando quintal, estendendo roupa, elas podem ter uma queda, elas podem sofrer algum tipo de lesão. Então, aí as famílias partem para o confronto para obrigá-las a parar, né? E aí a teimosia da idosa em continuar.
o que acontece? Simplesmente obrigar a parar não vai funcionar, porque você vai dar a ela a sensação de que ela é incapaz, de que ela é inútil. Poxa, nem isso mais eu consigo fazer. Então o que você tem que fazer? Criar uma série de outras atividades e propor a ela a substituição, né? Mantendo sempre ela em atividade, tá? Isso é importante. Mantendo sempre ela fazendo coisas que ela vai se sentir útil para ela mesma, para a família, para a sociedade, para a comunidade onde ela vive, e que são atividades mais seguras para ela, mas que também vão dar prazer a ela. Então, olha aqui, essas atividades domésticas você não vai fazer, mas você vai substituir por isso. A gente está propondo isso para você, tá? Simplesmente obrigá-la a parar e não oferecer nada em troca vai criar uma grande resistência por parte dela, que a gente chama de teimosia, tá? Então, sempre dialogar e sempre buscar alternativas é o caminho ideal para você não encontrar mais um idoso teimoso ou um idoso resistente, tá? E nunca tratá-lo como criança. A teimosia de uma criança, por mais que às vezes possa parecer, não é igual à resistência de um idoso, tá? Muitas famílias confundem isso e acabam tratando a situação da mesma forma. Não é, tá? Não é da mesma forma, tá bom? Segue mais uma dica aí para quem convive com os idosos. Precisamos falar deles, precisamos dar carinho, amor e compreensão aos idosos. Inscreva-se no canal, mande sugestões de temas que a gente trata nos próximos vídeos, tá bom? Valeu!